Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Estão cansados? Sabe por que vieram na igreja ontem e hoje? Glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do Laerte, né? Porque ele pregou metade do que eu ia pregar. Não tem problema não, eu prego outra metade, Laerte. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8, 9 e 10. Quem já achou, diga amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Se tiver um pouquinho diferente da sua aí, o sentido é o mesmo, é que é a NVI, né? Então é um pouquinho diferente, mas a compreensão é a mesma. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém, igreja? Diga assim comigo: a lei da semeadura é uma lei inexorável. Deus abençoe. Pode sentar e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei que foi fraco porque alguns ainda estão com a Bíblia na mão, né? Agora aplauda o nome do Senhor Jesus com a Bíblia no banco. Glória a Deus. Amados, antes de ministrar, eu quero aqui apresentar meu irmão, meu amigo Osmar, que já há alguns anos eu não via. Fica de pé, Osmar, por gentileza. Osmar é um amigo de longa data e ele está chegando lá da Moca, não é isso? Por isso que ele chegou um pouquinho mais tarde. E é uma grata satisfação tê-lo conosco. E como é que a igreja diz para Osmar, irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus e volte sempre. Se gostar, fique com a gente. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Queridos, eu quero aqui falar um pouco nesta noite sobre alguns princípios, sobre a lei da semeadura. Como já foi largamente introduzido o assunto pelo Laerte, né? Então, eu vou ser mais enfático aqui e não vou demorar na minha introdução. Mas o que eu queria deixar claro para toda a igreja é que quando eu falo de lei inexorável, é algo que não tem volta. Por exemplo, a lei da gravidade é uma. Se dentro desse ambiente aqui você jogar qualquer coisa para cima, a lei da gravidade vai obrigar isso a descer. A não ser que seja mais leve do que o ar, né? Caso contrário, você jogou, vai ter que cair. Isso é uma lei inexorável. Você quer ver uma outra lei inexorável criada pelo próprio Deus? Ele disse que nunca mais destruiria a terra com água. É uma lei inexorável. Às vezes nós vemos alguns bairros aí cobertos de água, mas a terra nunca mais. Uma outra lei inexorável do próprio Deus é a questão dos dias. Desde a criação, nunca houve noite, já diz aí o poeta Carlos Alberto, né, que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. É por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 30, no versículo 5, ele disse assim: o choro, ele pode durar o quê? Uma? Mas a alegria vem pelo amanhecer. Por quê? É uma lei inexorável de Deus. Ele também ordenou, né? É bem verdade que o homem, quando coloca a sua mão, quando ele interage no meio ambiente, ele muda muita coisa. Mas, em regra geral, existem 4 estações que tomam conta do ano, né? O outono, o inverno, a primavera e o verão. Foi Deus quem determinou isso aí. Então, aonde não há a interação do homem com a natureza, essas estações, elas acontecem de forma perfeita. Por quê? Porque Deus determinou. E a lei da semeadura também
é uma lei inexorável, que a Bíblia trata dela do Gênesis até o livro do Apocalipse. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que esse texto que nós acabamos de ler, que está na carta aos Gálatas, dentro aqui da exegese do texto, nós entendemos que o texto fala de quê? Salvação, fala de vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo a estas igrejas, não era uma, eram várias igrejas ali na Galácia, ele estava dando conselhos, por quê? Dentro dessas igrejas, estavam entrando doutrinas que eram alheias à palavra de Deus, alheias às doutrinas do Evangelho. Havia algumas pessoas chamadas judaizantes, que eles estavam tentando dizer para o povo, que para o povo ser salvo, eles precisavam aceitar a Jesus, mas tinham também que guardar a lei de Moisés. E ele começa a instruir a igreja, dizendo que não havia essa necessidade, que o Evangelho já era completo. Bastava você aceitar a Jesus, confessar com seus lábios, crer para a vida eterna, que você estava semeando em justiça, semeando no Espírito, e do Espírito se colheria a vida eterna. Porém, esse princípio aqui da lei da semeadura vale para todas as áreas da nossa vida. E dentro desse assunto eu quero aqui compartilhar com vocês alguns princípios acerca desta lei inexorável, que é a lei da semeadura. Em primeiro lugar, o que somos hoje é fruto do que plantamos ontem com nossas decisões e com nossas escolhas. Diga assim comigo: decisões e escolhas transformam as nossas vidas. Por que eu digo isso? Ontem nós tivemos aqui um trabalho muito abençoado, que foi o lançamento do primeiro DVD, o primeiro de muitos que virão, né, Anderson? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. O primeiro DVD do Ministério de Louvor Elim. Só que, para quem estava envolvido, de repente, demais, não prestou atenção, que foi passado aqui algumas fotos, né? Foi passado aqui alguns slides. E naqueles slides foram sendo mostrados o quê? Tempos antes do dia de ontem. Imagens que foram congeladas no tempo e trazidas para nós refletirmos aqui. E ali foi sendo mostrado o quê? O início desse ministério de louvor, o desenvolvimento dele, o crescimento dele, até chegar onde chegou ontem. É assim ou não foi? Foi assim que aconteceu? Então o que nós percebemos ali? No decorrer de todo um tempo, houve o quê? Um plantio. Houve o quê? Escolhas, decisões que foram sendo feitas, que foram construindo uma realidade. O que nós somos hoje é fruto das escolhas que nós fizemos no passado. É bem verdade que muitas delas foram feitas sem sabedoria. É bem verdade que muitas delas foram feitas até antes de conhecermos o Evangelho. Mas para nós chegarmos até aqui, nós fizemos muitas escolhas. E o conselho da palavra de Deus hoje para nós é, para nós plantarmos boas sementes hoje, para que nós possamos colher coisas melhores amanhã. Porque quando a gente fala de lei da semeadura no mundo evangélico, leva-se muito isso só para o lado financeiro. Muitas das vezes, satura-se de falar só da questão financeira, que também é importante. Mas a lei da semeadura, ela atinge cada área da nossa vida. Ela atinge a vida espiritual. Ela atinge a nossa vida financeira, sim. Porque uma má administração do dinheiro hoje vai trazer falência para nós no futuro. Porque eu tenho aprendido em administração que no importante não é o tanto que você ganha, é a forma que você administra. Porque tem pessoas que ganham muito, nós conhecemos um, né? Trabalhamos para ele, ele ganhava só de um local 100 mil reais por mês, só que devia 200, porque só a esposa ele tinha umas 4, 5. Então, como se diz, se cada um levar um terço da renda, sobra até, fica faltando até terço no final para dividir a renda. Enfim, quando nós falamos de lei de semeadura, nós falamos de escolhas que fazemos ao longo da vida. E a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, vem nos orientando a fazermos escolhas sábias. Quando Deus reuniu o povo e que Moisés começou a transmitir a lei pela segunda vez, a nação tinha andado 40 anos no deserto. Os que saíram do Egito tinham falecido todos, menos Josué e Calebe. E Moisés, que ainda estava vivo, mas que ia falecer logo em seguida. E ele começa a orientar o povo. No capítulo 28 de Deuteronômio, ele diz assim, ó: se vocês obedecerem fielmente o Senhor,
o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Ou seja, é um princípio. Não significa que Deus vai fazer conosco, igreja do Novo Testamento, as mesmas coisas que Ele fez com Israel no Antigo Testamento. Havia promessas específicas, mas há promessas específicas para nós também hoje, para a igreja Elim também hoje, para o ministério de louvor também hoje, para o ministério de dança também hoje, para o ministério dos jovens profetas também hoje, amém, igreja? Vocês estão aí, amém? Existe promessa para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida material. Deus tem promessa. Eu já disse que o pastor Antônio Gilberto fez questão de pesquisar e descobriu 32 mil promessas na Bíblia. Você pode dizer glória a Deus? E tem muitas delas que são para a minha vida, são para a sua vida. Só que existe um condicional, e o condicional é: se obedecerdes. Deus chega para mim e fala: Davi, eu tenho uma promessa na sua vida. Você vai ser uma bênção nas minhas mãos. Eu vou te usar muito no campo da palavra. Aí sabe o que eu faço? Eu vou para a teologia do dedão, né? Aí o que eu faço? Toda vez que eu vou pregar, eu abro a Bíblia e escolho um versículo pela fé, né? O que vai acontecer? Nunca eu poderei ter um ministério profícuo. Deus diz para você: eu vou te usar muito no louvor. Aí o que acontece? Você vai cantando debaixo do chuveiro e vai treinando, né? E não sai disso. Mas se você se matricula numa escola de música, vai lá para amém, né? Começa a aprender algum instrumento, começa a ir para uma aula de canto. O que você vai fazer? Você recebeu um dom de Deus e você começa a fazer escolhas sábias, tomar decisões sábias, para que aquilo que Deus te deu vá desenvolvendo. Deus te deu um talento natural para administração. Não, mas eu administro aqui a minha bodega aqui muito bem, e ela está indo de vento em polpa. Vai lá para Ítalo estudar comigo lá, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. De preferência, quando for fazer a matrícula, dá o meu RA lá para me ganhar o bônus. Mas o que vai acontecer? Você vai aprender a administrar melhor ainda. Ou seja, quando falamos de plantio, quando falamos de semeadura ou de lei da semeadura, o que somos hoje é fruto do que nós plantamos ontem, com as nossas decisões e escolhas. Segundo lugar, o plantio da boa semente geralmente envolve, sabe o quê? Sacrifício. Diga assim comigo: sacrifício. O que significa sacrifício para você? Sacrifício, muitas das vezes, é fazer aquilo que naturalmente nós não queremos fazer. Espiritualmente falando, tem duas coisas que são muito difíceis de fazer, são sacrificiais. A primeira é orar. A segunda é perdoar. E não tem como nós termos uma vida abundante no Espírito sem essas duas categorias de coisas ou de elementos na nossa vida. A primeira é a oração, a segunda é o perdão. Mas existem muitas outras. Mas quando eu falo de que existe sacrifício, eu me recordo do Salmo 126, do versículo de número 5. Quando o salmista, no hino de louvor, ele fala sobre isso, ele diz assim, ó, Salmo 26, versículo 5. Aquele que semeia com lágrimas. Diga comigo, lágrimas. Queridos, na vida, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é maravilhoso, tudo aquilo que é construído, que a gente dá muito valor, geralmente a gente suou muito e chorou muito para ter. Tudo aquilo que vem fácil, geralmente vai fácil. Por quê? Porque a gente não está preparado para adquirir. Agora, quanto mais sofrido, quanto mais sacrificoso for aquilo que você construir, mais valor você vai dar. Aleluia! Eu me recordo, hoje eu tenho um pau velho aí, mas eu tinha um pau mais velho do que esse. Eu lembro o primeiro carro que eu comprei, quando eu comprei o meu Uninho 91. Meu Deus, demorou para mim obter, mas quando eu obtive, parecia que eu tinha comprado uma Ferrari, pastor. Eu queria dar carona para todo mundo, né? O carro cabia 5, eu queria carregar 10. Mas não é porque eu era muito bonzinho, não, é porque eu queria que todo mundo conhecesse minha Ferrari, Laerte. Por quê? Porque suei, porque sofri. Foram 24 longos meses para pagar aqueles 3.000 reais restantes.
Ou seja, para mim custou muito. Pode ser que para você hoje que tem um carro zero, um Uno 91 não vale nada. Mas, meu amigo, para mim, aquilo ali era como se fosse uma BMW. Era uma verdadeira McLaren, né? E diferente de hoje, eu lavava o carro toda semana. Eu lembro no final de ano, que eu estava tão envolvido na causa, né? E aí é só Jesus na causa, né, Denise? Que eu gastei o 13º todinho para deixar o carro bonito. O pior é que mesmo depois de gastar o 13º todinho, o carro continuou feio. Porque não tem jeito, né? Tem algumas coisas que não mudam. Mas o que eu quero passar para você é que tudo aquilo que é bom, é maravilhoso na vida da gente, geralmente envolve o quê? Sacrifício. E por que muitas das vezes a gente prefere viver uma vida de segunda qualidade em todas as áreas? Porque a gente não está disposto ao quê? Ao sacrifício. A gente quer a coisa de bandeja, né? A gente prefere a promessa do político, a gente prefere a mágica de alguns líderes religiosos, a gente prefere o milagre da tiazinha lá, que ora lá naquela casa e tudo acontece, e a gente não quer o caminho. Querido, você quer receber bênçãos inefáveis de Deus, existe um caminho de sacrifício. Aleluia! Terceiro lugar, quando falamos de lei da semeadura, a colheita é sempre recompensadora. E aí eu vou falar o versículo que você já citou. Lucas capítulo 6, só não vou citar a pipoca, porque eu não sei onde é que você arrumou tanto saco para colocar tanta pipoca. É do grande, né? Lucas capítulo 6, versículo de número 37 e 38. Só que esse texto que a gente usa muito na questão financeira, ele fala diretamente dos relacionamentos. Olha o que diz o versículo 37. Diz assim, ó: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. 38. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O Laerte já falou da questão financeira, agora deixa eu aplicar esse texto aqui dentro dos relacionamentos. Querido, todo mundo que vive rodeado de amigos, que vive que nem o Roberto Carlos cantando que quer ter 1 milhão de amigos, tem que aprender a perdoar. Tem que aprender a passar por cima da ofensa. Tem que aprender a passar por cima, muitas das vezes, da mágoa, do rancor. Por quê? Porque só vai ter muitos amigos quem aprender a fazer isso. Porque o mundo dá muita volta. E às vezes aquele que te feriu hoje é aquele que amanhã vai bater na tua porta pedindo ajuda. E se você tiver um coração de Lucas 6, 37 e 38, você perdoá-lo-á e abençoará a vida dele. Agora, se você tiver um coração vingativo, você vai dizer para ele: meu filho, eu quero que tu morra, né? É que nem diz o outro: eu quero que tua casa pegue fogo e os bombeiros estejam de greve, né? Porque às vezes é esse o sentimento que a gente vê na sociedade, né? Por quê? A sociedade sem Deus, ela clama o quê? Por justiça. O sentimento que há dentro do nosso coração, primordial, quando acontece alguma maldade conosco ou com alguém que a gente ama, o sentimento é o quê? É de vingança. Mas a Bíblia diz que a vingança a quem pertence? A Deus. Então a nós é dado a possibilidade de crescer quando você perdoa. Então não julgue e não será julgado. Não condene e não será condenado. E Deus te dará a mesma medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! Quarto lugar, entre o plantio e a colheita está sempre o fator tempo. Diga comigo: o tempo é o que separa a promessa do cumprimento. Queridos, nós estamos acostumados nessa sociedade pós-moderna a tudo ser muito rápido, né? Tudo muito rápido. Antigamente, eu me recordo quando a internet entrou no Brasil, meu amigo, para carregar, né, uma foto, né, começava a carregar, a moça tinha 18 anos, quando terminava ela tinha 36. Você começava a carregar a foto do seu filho, ele tinha 5 anos, quando terminava ele já estava saindo lá do ginásio. Baixar um download, então, era tudo muito demorado. Hoje não, é tudo muito rápido, né? Às vezes a gente reclama porque gasta 1 hora daqui no centro de São Paulo.
Só que eu sou de uma época, eu não sou tão antigo assim, eu tenho apenas 37 anos, que a AM Boimirim era apenas... O pastor até engasgou aqui. Eu sou da época que a AM Boimirim era uma mão para ir e outra para voltar. Todo dia de manhã era uma fileira de 4, 5, 6, 10 quilômetros de ônibus azuis e vermelhos. E olha que eu não sou tão antigo assim, hein? E aquela multidão de gente andando pela calçada. Por quê? Às vezes demorava-se 3, 4 horas para chegar no centro de São Paulo. E hoje chega assim 1 hora, 1h30. E a gente já está nervoso. Por quê? A gente quer andar de trem-bala. A gente quer andar de metrô, meu amigo. Né? A gente não quer mais saber desse negócio de ônibus. Corredor é coisa do passado. A gente quer entrar no metrô. Estamos fazendo campanha para ter metrô na Piraporinha, no Jardim São Luís, no Jardim Ângela. Não é assim? Por quê? A gente quer que seja tudo mais rápido. Só que a gente olha para a Bíblia... Tudo que Deus faz por nós não é um evento somente, é um processo. Diga comigo, Deus nos abençoa nos eventos através dos processos. E queridos, se a gente não passar o processo, o evento não tem graça. O que dá sabor ao evento do ministério de louvor, vamos usar de novo o ministério de louvor, é o processo que eles passaram. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que José, com 17 anos, recebe a promessa. Olha, vou te levantar, os seus irmãos vão se dobrar diante de ti, você vai ser uma bênção, você vai governar a terra. E ele entendeu aquilo através dos sonhos. Só que ele achava que ia ser naquele dia. Demoraram-se 13 anos. Diga comigo, 13 anos. Só que também tem outro. Deus chegou para Noé e falou, Noé, eu vou mandar água sobre a terra, vou destruir tudo. E Noé saiu que nem um doido fazendo a arca, achando que ia ser no outro dia. Demorou 120 anos. Jesus teve um ministério profícuo de 3 anos e meio. Mas ele demorou 30 anos para se manifestar. Então, querido, entenda, a vida é feita de eventos, sim. Mas para o evento ter sabor, tem que ter o processo. Eu estou olhando para a Denise aqui, eu estou me lembrando. Eu passei por um processo de 2 anos e meio de noivado e 2 anos e meio de namoro. Acho que meu sogro já estava enjoado de ver minha cara todo domingo lá na hora do almoço. E como se não bastasse, eu vinha, e vinha aquele monte de gente junto, Denise? O meu sogro coçava a cabeça e falava, meu Deus, vai ter que dar comida para essa turma toda, O Marcelo lembra disso, né, Marcelo? Vinha eu e o pessoal que estava na escola dominical tudinho. E era uma bênção, Era um prejuízo na casa de Montoninho. Mas passou o processo. Hoje, parece que eu nem passei por isso. Mas o sabor e o valor que eu dou para o meu relacionamento é porque eu sei o quanto que demorou e o quanto que eu sofri para ter. Então, amados, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós entendemos que existe um tempo entre o que você planta e o que você colhe. A Igreja Elim completou esses dias, a sede completou 50 anos aqui no Brasil. E para chegar nesse nível que chegou aqui, foram necessários 5 décadas ou mais. E muitas das vezes a gente pensa que as coisas aconteceram da noite para o dia. Quando nós lembramos tudo que se passou para trás, nós valorizamos mais aquele momento que nós estamos vivendo. Então Deus tem abençoado sua vida espiritual, Deus tem abençoado sua vida conjugal, Deus tem abençoado os seus filhos, Deus tem abençoado a sua igreja. Agradeça a Ele e valorize cada momento que Ele tem te dado. Porque se nós não valorizarmos, nós faremos como Esaú, que tinha a bênção da primogenitura, e quando estava com fome, o irmão de forma perniciosa trocou a primogenitura com ele, por causa do quê? De um guisado de lentilhas. Eu até hoje estou tentando saber que raio que é esse de guisado de lentilhas, Diz que era tipo lá um ensopado, uma sopa, uma coisa do tipo. Mas, meu amigo, você trocar a bênção da primogenitura por um guisado, o que o inimigo tem oferecido para você, para te tirar a bênção de Deus sobre a tua vida? Questione-se aqui agora, porque Deus Ele quer livrar você desse buraco, desse precipício, desse abismo, porque Ele tem coisa muito melhor e muito maior para você no dia de amanhã. Levante a cabeça, despreze a fronte e continue na presença do Senhor, glorificando e adorando o teu Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, igreja? Glória a Jesus. 5º lugar, tudo que se planta
a colheita é multiplicada. Geralmente nós nunca colhemos na mesma proporção que nós plantamos. Quer seja bom, quer seja o quê? Ruim. Eu já vi os dois. E eu já experimentei os dois também. Eu já plantei coisa boa e já colhei coisa boa. E já plantei coisa ruim e já colhi coisa ruim. Mas eu só sei que a colheita nunca é na mesma proporção. Então, o cuidado nosso deve ser o quê? Como, quando, onde e de que jeito plantar. Porque por melhor que seja o nosso plantio, no futuro, melhor será a nossa colheita. Eu quero ler só um texto para a sua meditação, em Oséias, capítulo de número 8, versículo 7. Já estou terminando. Oséias, capítulo 8, versículo de número 7. Por favor, não procure no Novo Testamento, você não vai achar. Oséias capítulo 8, versículo 7 diz assim, ó: eles semeiam vento e colhem tempestade. Você entendeu? Eles semeiam vento e colhem tempestade. A proporção da colheita é sempre muito maior do que aquela que nós plantamos. Deus, Ele quer abençoar a sua vida amanhã 10 vezes mais do que Ele abençoou hoje. Não estou falando de promessa sem fundamento, não. Eu estou falando de semente. Eu estou falando de nós hoje plantarmos o que queremos para amanhã. Talvez você hoje está estudando, trabalhando, cuidando de família, trabalhando em 2 empregos para pagar uma casa própria, ralando, tirando da boca para pagar um imóvel, mas você só vai perceber o valor disso amanhã. Talvez hoje você está negando a si mesmo, vivendo uma vida de oração, buscando conhecimento da palavra, está sendo muitas vezes criticado pela família e não entende tudo que você está passando. Você está plantando, mas existe uma lei inexorável de Deus sobre a tua vida. O que você plantar, você vai colher para a glória de Deus. O Deus que abençoou José, o Deus que abençoou Moisés, o Deus que abençoou Noé, é o Deus que abençoará a tua vida também, diz o Senhor dos Exércitos nesta noite. Se você tem cuidado dos seus, você tem cuidado da sua casa, da sua família, você tem colocado o seu lar no altar de Deus, você vai colher os frutos para a glória de Deus, diz o Senhor para alguém aqui nesta noite. Nós somos 8 irmãos, 2 mulheres e 6 homens. Houve uma época que só tinha uma na igreja, os 7 estavam desviados. Mas quando eu chegava no estádio do Morumbi, de madrugada, a minha mãe estava de joelhos dobrados, chorando, semeando em lágrimas e intercedendo por mim. Os anos se passaram e os 7 voltaram para a casa do Senhor, para a glória de Deus. Eu não quero aqui dogmatizar e dizer que vai acontecer exatamente o mesmo com você. Mas eu quero te fazer uma garantia com base na palavra. A tua oração não é vã no Senhor. Porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Porque a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Porque a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Deus da Bíblia é um Deus que compraz em responder à oração dos seus filhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Para nós terminarmos. 6º, Deus fornece várias sementes. Use-as com sabedoria. Por quê, irmãos? Às vezes a gente tem na cabeça que semente é só dinheiro. E as igrejas neopentecostais, elas são enfáticas em explorar essa questão. Mas eu vou dizer pelo menos 4 para você que você pode usar. A primeira semente que deve ser valorizada e usada por nós em toda ocasião é o tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Use sabiamente o tempo que Deus tem te dado. Há tempo para orar, há tempo para vir para a igreja, há tempo para cuidar da família, há tempo para trabalhar. Tem muita gente que não gosta muito do trabalho, mas há tempo para trabalhar também, né? Paulo chegou até a dizer que quem não trabalha é bom que não coma, né? Não estava falando para as donas de casa, não. Estava falando para nós marmanjos que tem que dar um duro para chegar lá, né? As mulheres vêm para o mercado de trabalho para nos ajudar, mas a obrigação é nossa. É nós homens que temos que honrar aquilo que Deus nos deu, a posição de cabeça e líder do nosso lar e abençoar a nossa família. Segundo lugar, a segunda semente são as palavras. A Bíblia diz que como
maçãs de ouro, em salvas de prata, assim são as palavras ditas ao seu tempo. Porque eu vou dizer uma coisa, tem duas coisas que não voltam nunca mais. É surra dada e palavra dita. Quem apanhou nunca esquece. Eu nunca esqueço as surras que eu tomei na vida, dentro de casa e fora dela. Apesar que muitas delas ajudou a moldar o meu caráter, mas eu não esqueço. Eu lembro uma vez que minha mãe me deu uma surra de chinelo, outra que ela deu uma surra de tábua de caixote. Só que quando você chega a apanhar de tábua de caixote da mãe, alguma coisa muito grave você fez. Só que ela não bateu muito não, porque eu tomei a tábua dela. Mas, irmãos, o que eu quero dizer? São o quê? São palavras que muitas vezes nós dizemos e que não tem volta. Da mesma forma que uma surra que você dá no filho não tem como voltar no tempo, entrar lá de volta para o futuro, né? E resolver a questão, não dá. Passou, acabou, já deu. Agora é pedir perdão e tocar a vida. É que nem a palavra. Terceiro lugar, as oportunidades. Dizem que oportunidades é que nem elefante branco. Geralmente passa e não volta mais. Você vê muito elefante cinza. Branco é raríssimo, mas existe. Querido, tem oportunidades que Deus dá para nós, que a gente joga fora. Mas o que passou, passou. Mas valorize a oportunidade que Deus está te dando hoje. Agora. Sabe, você está aqui nesta noite adorando a Deus, na beleza da sua santidade, glorificando o Senhor, na presença de Deus. É uma oportunidade única. Amanhã você pode ter outra, mas a de hoje passou, acabou. Aproveita ela hoje, a cada momento que Deus te der. Porque você só tem de Deus o agora. O amanhã não te pertence. E o passado já foi. O que temos de Deus é o agora. Quarta e última semente, os relacionamentos. Eu tinha que falar deles, né? Queridos, Deus tem colocado gente muito abençoada na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa. Dizem que as pessoas só dão valor depois que perde. Então, Deus tem colocado alguém do teu lado. Um amigo, um pai. Eu já vi filho chorar barbaridade em velório de pai. Mas enquanto o pai era vivo, faltava bater na cara do pai. E a pessoa só nota o quanto essa pessoa é importante na nossa vida no dia que ela vai embora. Deus tem colocado pessoas na sua vida para te abençoar. Amém? Valorize essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus por ela todo dia. Você que já tem trocentos dias que não fala com a sua mãe lá no Nordeste, meu amigo, para de ser muquirana. Manda um TIM para ela, né? Manda um chip da TIM para ela. É 25 centavos para conversar até acabar a bateria do celular. Pelo amor de Deus, né? A gente tem dinheiro para ir em tudo quanto é lugar, mas não tem dinheiro para visitar a mãe no norte. Meu amigo, tira esse dinheiro do colchão, pelo amor de Deus. Dá um jeito. Valoriza a pessoa que você tem, porque a vida é muito curta, gente. A vida passa muito rápido. Tiago disse que a nossa vida é semelhante a um vapor, Osmar. Você já viu o vapor de panela? Você abre assim, o vapor aparece e daqui a pouco foi embora. E aí? Depois que foi, a gente fica chorando lá, né? Chorando. Enquanto essa pessoa está do teu lado, valorize ela. Porque depois que ela partir, aí não dá mais. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria pregar mais, mas o Lerte já pregou tudo. Então, concluo dizendo o seguinte. O bom semeador, irmãos, ele é perseverante. Diga assim, o bom semeador é perseverante. Querido, não é fácil conseguir nada na vida a não ser problemas. Porque os problemas você não precisa ir atrás. Eles vêm atrás de você sem que você solicite. Eles tocam na sua campainha e digam, querida, cheguei. Não é assim? Você não precisa ir atrás. Eles vêm pelo telefone, eles vêm pelo e-mail, eles já estão vindo até pelo Facebook, viu? Toma cuidado. Tem gente encerrando a conta no Facebook de tanto problema que arrumou com esse trem aí. Toma cuidado. É uma ferramenta muito boa. Esses dias eu encontrei um amigo meu que há 10 anos não via. Estava lá no Japão. Esse abençoado aqui, encontrei ele através do Facebook. Perdi todos os contatos. Aí um dia eu lembrei o nome dele e o sobrenome. Coloquei lá, Osmar dos Reis. Apareceu o cidadão. Está 2 vezes mais gordo que quando eu conheci, mas está aí, ó. Aleluia. É que você não me viu uns anos atrás, rapaz. Eu emagreci 10 quilos, viu?
Então, queridos, o bom semeador, ele é perseverante. Mas para perseverar, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, nós temos que ter um propósito. Sem propósito, você não chega em lugar nenhum. O que é propósito, pastor? Propósito é meta. Propósito é objetivo. Propósito é alvo. Qual que é o teu alvo? Aonde você quer chegar, Silvinho? Aonde você quer chegar, José? Aonde você quer chegar, Maria? Aonde você quer chegar, Marcelo? Aonde você quer chegar? Tem um crente do seu lado aí? Diga para ele assim: qual é o teu propósito? Aonde você quer chegar? Agora tem um porém. Não adianta ter propósito se não tiver planejamento. O propósito é o objetivo maior. Para chegar no objetivo maior, você precisa o quê? Passar pelos degraus. Os degraus são os passos, são as pequenas metas que a gente faz para chegar lá. E por último, tem que ter perseverança. Traçou o projeto? Persevera nele. Vai chegar muito obstáculo para frustrar os teus projetos. Eles podem ser espirituais, profissionais, conjugais. Vão chegar muitos obstáculos para fazer você parar, viu? Mas eu vou dizer para você, o Deus que você serve é maior do que qualquer obstáculo. É maior do que qualquer barreira. Só precisa que você persevere. Continue semeando. Porque em Marcos capítulo 4 diz que o semeador saiu a semear. A primeira semente que ele lançou caiu na beira do caminho. O corvo veio, levou embora. A segunda semente caiu no meio dos pedregais. Nasceu, mas depois morreu porque a terra era rasa. A terceira semente caiu no meio dos espinheiros. Mas a quarta semente caiu numa terra boa. Diga assim: terra boa. E produziu 30, 60 e 100 para a glória de Deus. Talvez até hoje você só semeou em terra ruim. Isso em todo sentido na sua vida. Mas em nome do Senhor Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus vai te orientar, Deus vai te dar sabedoria. E você vai começar a plantar em terra boa, semente boa. E ela vai nascer. E você vai glorificar o nome do Senhor na terra. Amém? Precisa ter perseverança. Vamos orar a Deus? E vamos pedir para Deus: Senhor, me dá força para continuar perseverando, plantando boas sementes. Mas principalmente, não me deixa tentar colher aquilo que eu nunca plantei. Dizem que a ambição universal dos homens, presta atenção nesse pensamento, a ambição universal dos homens é viver colhendo o que nunca plantou. Você sabe por que tanta gente joga na loteria federal, joga na Mega Sena? Eles querem colher o que eles nunca plantaram. Com isso, o governo está cada dia mais milionário e as pessoas cada dia mais pobres. Por quê? É uma falsa esperança. Você quer ter uma esperança real? Plante no lugar certo. Trabalhe, administre bem aquilo que Deus te deu. Seja um salário mínimo 2 ou 3. Agradeça a Deus por ele. Oferte na casa do Senhor, como forma de gratidão pelo que Deus tem te feito. Dizime na casa do Senhor. E principalmente, os outros 90%, administre bem. Porque é desse que Deus vai fazer prosperar a sua vida material. E digo mais, esse princípio vale para todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, que possamos ter uma ambição verdadeira, plantar e aguardar a colheita para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos pedir para Deus sabedoria para plantar? Querido Deus e Pai, Senhor, nós falamos a Tua palavra, Senhor. Eu sei que muitas das vezes, Senhor, nós temos plantado sementes, meu Deus querido, que hoje estão atormentando a nossa vida. Ou em outros momentos da nossa vida, Pai, nós somos negligentes no nosso plantio. Ó Senhor, nós nos omitimos, ó Deus querido, e por isso as coisas chegaram aonde chegou. Mas, ó Pai, nesta noite nós queremos mudar a trajetória da nossa vida. A partir de escolhas sábias, a partir de decisões sábias, meu Deus, a partir de sementes abençoadas que o Senhor tem nos dado, nos ajuda a administrar a semente do tempo, a semente do dinheiro, a semente das oportunidades, ó Pai, todas as sementes que o Senhor tem colocado na nossa mão, a semente dos relacionamentos, ó Pai, porque um dia, Senhor, eu quero olhar para trás, juntamente com toda esta igreja, e eu quero glorificar ao Senhor, porque estarei colhendo coisas boas, porque o Senhor me deu a oportunidade lá atrás de plantar coisas boas e de hoje colher coisas melhores ainda. Senhor,
toda erva daninha que tem sido plantada na nossa vida, todo joio que tem sido plantado na nossa vida. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para se desviar dele. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, abençoa esta família que está em pé de guerra, Senhor. Abençoa este homem que já não tem mais controle sobre as suas finanças. Senhor, o cartão de crédito está estourado, o cheque especial está estourado, a dívida, meu Deus querido, contra ele em muitos lugares. Mas, ó Deus, dê a ele sabedoria, dê a ela sabedoria, Pai, para administrar os seus bens, porque o Senhor quer nos ensinar um caminho mais excelente. Nos dá boas sementes, Pai, e nos ensina a administrar cada uma delas para a glória do teu santo nome, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. E os que creem, aplaudam o nome do nosso Rei.